Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do curso Fundamentos em Banco de Dados. Esse curso Fundamentos em Banco de Dados ele faz parte, da formação analista em banco de dados geográficos. Essa é a terceira aula, trataremos sobre a modelagem de dados no banco de dados. Meu nome é Bernard Silva de Oliveira e eu serei o professor de vocês deste curso. Vamos lá? Aqui eu estou mostrando para vocês, a ementa, o que veremos durante essa terceira aula. Primeiro tópico abordado será o modelo de dados e seus níveis de abstração. Então, verificaremos os modelos, o que são modelos de dados e também os níveis de abstração desses modelos, ok? Depois veremos a parte conceitual, o modelo conceitual dessas informações. O terceiro tópico será o modelo lógico, verificaremos como comporta o modelo lógico dos dados, depois o modelo físico e, por último, a normalização de dados, ok? Modelo de dados. O que vem a ser modelo de dados? Ou vocês já ouviram falar sobre modelo de dados? Modelo de dados é uma descrição dos tipos de informações que estão armazenados em um banco de dados. Por exemplo, quando você modelar um banco de dados por uma empresa ou fizer uma consultoria, uma empresa, você vai ter que fazer a modelagem dos dados, certo? Vocês farão a modelagem dos dados. Então, ele é nada mais do que a documentação de como você chegou a esse resultado final do seu banco de dados. Então, você pegou uma informação, trabalhou essa informação e depois tratou essa informação e, no final, gerou um conjunto de informações destinadas ao usuário final da empresa que te contratou. Então, o modelo de dados é isso, é o tipo de informações que estão armazenadas no banco de dados. Tem a tabela X, tabela Y, tabela Z, o que significa aquela tabela, o que significa aqueles atributos da tabela, certo? O significado do nome da coluna e assim sucessivamente, tá? Eu coloquei até um exemplo aí. Por exemplo, no caso de uma indústria, o modelo de dados pode armazenar dados de produto, juntamente com informações de preço, código e descrição. Então, isso também faz uma parte, uma parte da parte de modelagem de dados. Como eu citei na aula anterior, eu já passei por algumas situações na qual eu não tinha um modelo de dados, não tinha informação, não tinha documentação do banco de dados. Então, eu tive que abrir o banco de dados e verificar cada tabela, cada atributo, tentar correlacionar o nome que tinha ali naquele atributo ali, de acordo com os valores que estavam no atributo. Ok, pessoal? E no projeto de banco de dados, então isso é modelagem de dados. Então isso é modelo de dados. Então, para você fazer a modelagem de dados, tem vários tópicos na qual serão abordados aqui, certo? Num projeto, quando vocês estiverem num projeto de banco de dados, normalmente são considerados os níveis de abstração, que são o modelo conceitual e o modelo lógico. E são os principais modelos na hora do projeto do banco de dados. Tem o modelo físico, que no qual eu citei inicialmente lá na ementa, na qual eu vou definir para vocês o que seria esse modelo físico, mas para um projeto em si, o modelo conceitual lógico são os que são mais utilizados, tá? Aqui eu coloquei no modelo de dados essa figura como exemplo, que são os níveis de abstração, Por exemplo, eu tenho um mundo real, certo? Eu tenho uma equipe de modelagem e qual que é a função dessa equipe de modelagem, Abstrair todos os dados do mundo real, na qual farão parte do projeto do banco de dados, que farão parte do banco de dados dentro da empresa. Depois vai como que eu vou falar? Fugiu a palavra. Conceituar não, gerir esses dados, gerir essas informações do mundo real e depois vai vir o que? A documentação de como o mundo real vai
vai ser modelado dentro do banco de dados para um fim da empresa. No caso aqui, ele está até mostrando aqui, mostra, né, as relações do modelo de banco de dados aqui. Então, esse aqui é o nível, né, de abstração. Esse aqui são as principais etapas do nível de abstração. Então, quando estamos fazendo projeto de banco de dados, essa parte aqui, a equipe de modelagem, essa parte do modelo conceitual, ela é bastante discutida. Ela é discutida entre os componentes da equipe de TI, como também os componentes do negócio. Então, é sempre importante estar essa interação entre a equipe de TI com a equipe de negócio. Sempre tem que ter essa interação, certo? Porque a TI ela detém a tecnologia, ela sabe a modelagem, né? O profissional da área, não só necessariamente da TI, o profissional da área de banco de dados, ele tem o conhecimento da tecnologia, mas às vezes ele não tem conhecimento do negócio, então precisa da equipe de negócio e trabalhar em conjunto. Então, onde demanda bastante tempo é nessa etapa aqui, ó, com a equipe do pessoal da modelagem, né, que é a forma de abstrair essa informação, ok? Agora vamos partir para o modelo conceitual. Ok, então no projeto, né, primeiramente vamos verificar o conceito, né, o que vai fazer parte do meu banco de dados. Tá? Então, o que seria o modelo conceitual? É uma descrição, né, do banco de dados de forma independente do sistema gerenciador de banco de dados. Como posso ver aqui na figura anterior, o pessoal está discutindo o que eles vão abstrair do mundo real, independente qual que é o programa, qual é o sistema gerenciador que eles vão utilizar para fazer o gerenciamento das informações. Então, eles pensam na parte mais conceitual, o que eu vou conseguir abstrair, o que a empresa quer, né? Quais são as principais informações que eu vou inserir dentro do meu banco de dados. Então, o conceitual, você não precisa saber obrigatoriamente, você não precisa saber qual é o sistema de banco de dados na qual você vai trabalhar, tá? O registro dos dados, que podem aparecer no banco de dados, mas não indica como ele será armazenado, né? Pode aparecer o registro dos dados, por exemplo, no caso aqui da figura tem um produto, né? Então possa ter um preço, esse produto pode ter um código e pode ter uma descrição, mas ele não indica como que ele vai ser armazenada essa informação. Ok? Então, o modelo conceitual ele é representado por meio de um diagrama. Esse diagrama eu falei no curso, né, na aula anterior. O modelo diagrama entidade relacional, o modelo DER. Né? Então, aqui podemos observar à direita, né, essa figura aqui. Então, esse daqui é um modelo diagrama de entidade de relacionamento, né, onde as entidades são representadas, né, por meio de um retângulo, certo? E o tipo de relacionamento na qual eles terão, vão ser na forma de um losango, né? Então, o modelo conceitual, ele aborda isso. Então, o conceitual é só a ideia, né? Então, o modelo DER é um modelo bastante utilizado nessa etapa de modelagem do banco. Ok, pessoal, no projeto de banco de dados. Aqui eu coloquei a fonte, né, dessa informação que eu extraí. E também aqui uma definição dentro dessa fonte, modelo de dados abstrato, né, que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de um SGDB particular. Ok? Ok, pessoal, vamos agora pensar num exemplo prático. Né? Por exemplo, eu deixei aqui uma observação, uma pergunta aqui. Quais são os objetos do mundo real que serão modelados para um banco de dados, né, para aplicação de cobrança de IPTU? Né? Vamos pensar aqui então. Qual é o tipo, né, qual é o objeto do mundo real que eu preciso para me cobrar o IPTU? Geralmente o IPTU ele é cobrado a partir do mapa de valores do imóvel. Então eu preciso saber qual bairro que o imóvel está,
qual que é a quadra que o imóvel encontra-se, e também eu preciso saber do lote, né? Então, primeira coisa, já dei 3 dicas aqui. Então, quais são os objetos que eu preciso inserir dentro do meu banco de dados? Eu preciso ter uma tabela que tenha bairro, uma tabela que tenha quadra e uma tabela que tenha informação de lote. Então, no mínimo aqui, com certeza, pessoal, tem muito mais coisas aqui. Por exemplo, na prefeitura, o banco de dados lá que tem a cobrança de IPTU tem outras informações. Aqui eu estou falando de uma forma para a gente exercitarmos como faríamos essa modelagem conceitual. Então, a gente precisa saber qual é o bairro que está, a quadra e o lote. Então, a sua localização, o seu cadastro. Então, com isso, né, já em mente, então a gente já conseguiu abstrair do mundo real qual que é aquilo que queremos no nosso banco. Então, queremos informação na tabela que vai vir com informações de bairro, pode ser o código do bairro, o nome do bairro, quadra. Vai ser o que? O número da quadra, o identificador da quadra, né? E o lote, né? Que vai ser o que? O lote, o número do lote, a área do lote, que para a gente podermos calcular o IPTU, né? Será verificado a área construída, certo? Então podemos também colocar no campo lá a área, certo? Ok, então esses são, a grosso modo, os objetos que precisaremos para o nosso banco de dados para aplicação de cobrança de IPTU. Agora, como faremos para fazer este modelo aqui no modelo DER, né? Ou no modelo entidade relacional? Como seria essa parte gráfica aqui? Então, eu já coloquei um exemplo aqui, né? Aqui, ó, um bairro, certo? Contém quadra e a quadra contém o lote. Ok, lembra que na aula 2, na aula anterior, a gente verificamos também sobre os relacionamentos, qual que é a entidade que vai relacionar com outra, e também a cardinalidade. O que significa? Vamos relembrar o que é a cardinalidade. É a quantidade de vezes que uma entidade se relaciona com a outra. Por exemplo, um bairro ele pode se relacionar com várias quadras. Então, aqui, ó, um bairro. Então, lembra que na anotação ele é sempre dentro de um parênteses, certo? E dentro desse parênteses vou ter dois números separados por vírgula, onde o número à sua esquerda ou a informação à sua esquerda é a cardinalidade mínima e a sua direita é a cardinalidade máxima. Então, a cardinalidade mínima ela pode ser opcional, né? Ela pode ser 1 ou pode não ter nada. Mas no caso aqui, ó, um bairro, então é a mínima, 1. E como ela tem muitas quadras dentro de um bairro, então a relação aqui é N. Então, um bairro contém muitas quadras, então vai se relacionar com muitas quadras. Agora, dentro da quadra também, ele vai seguir a mesma forma do bairro, né? Então, aqui a notação, certo? Então, a representação mínima 1, quer dizer que uma quadra, ela contém o quê? N lotes, então ela se relaciona com vários lotes, certo, pessoal? Então, aqui a gente fizemos, né? Nós fizemos uma modelagem rápida aqui do conceito de que fosse para construir um banco de dados que quisesse uma cobrança de IPTU, o mínimo de dados, o mínimo de objetos para verificar a cobrança do IPTU, tá? Agora, vimos essa parte de conceitual, essa parte mais de conceito, o que faremos, né, o que colocaremos dentro do banco de dados. Agora tem a parte lógica. A parte lógica, o que ela representa? É o nível de o que é o modelo lógico? É uma descrição do banco de dados no nível de abstração visto pelo usuário de um SGDB. Quando eu falo aqui visto pelo usuário de um SGDB, isso significa o quê? Se um sistema de banco de dados, no caso aqui estamos trabalhando com um banco de dados relacional, então é o quê? Se ele vai ser visto pelo usuário, então ele vai ser representado por tabelas. Então essa parte lógica aqui é como será construído a tabela dentro do seu banco de dados, né? Por exemplo, no segundo tópico aqui ele já fala, o modelo lógico ele depende do tipo de SGDB que será utilizado. Claro, por quê?
Porque como vai ser representado já dentro, visto pelo usuário do sistema gerenciador de banco de dados, então eu preciso saber qual que é o banco de dados que eu vou utilizar, certo? Por quê? Porque às vezes podemos utilizar um nível de domínio de valores, que são os valores que o atributo receberá, não suporta naquele sistema gerenciador de banco de dados. Então, com isso, eu não posso utilizar aquele banco de dados porque ele não aceita aquele valor que eu quero inserir na minha informação, na minha tabela. Então, eu não posso trabalhar com esse sistema gerenciador de banco de dados. Certo? Por quê? Porque esse nível aqui de abstração já é como eu vou ver a minha tabela dentro do meu banco de dados. Certo? Nos bancos de dados relacionais, os dados serão organizados em tabelas e em colunas, como eu citei. Então, nos bancos de dados relacionais, as entidades, o que serão as entidades? A entidade é o quê? A representação daquilo que você quer do mundo real seja armazenado dentro do seu banco de dados, correto? E os atributos, que são as colunas, são as características, as informações da sua entidade, né? Ou da sua tabela. Ok, pessoal? Eu coloquei também aqui uma definição de acordo com Husserl 2001, né? Então, modelo de dados, né? Lógico é o que? Né? Modelo lógico igual ao modelo de dados que representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme vista pelo usuário do SGDB. Então, na hora que o usuário vê no sistema SGDB, ele já vai pensar uma tabela. Então, é essa forma na qual o dado vai ser modelado, né? Aqui tem um exemplo de um modelo lógico. Podemos ver aqui que tem duas tabelas. Uma tabela é do tipo de produto, né? Dentro dessa tabela, dessa entidade aqui, tipo de produto, eu vou ter um atributo chamado código tipo produto e uma outra atributo chamado DESCR tipo prod, né? Então, esse código do produto é o código do produto, é aqui a descrição do produto, né? Tem aqui né? O código 1 representa a descrição do código 1 é o que é um computador e a descrição do código 2 é a impressora. Agora aqui no caso aqui eu já tenho uma outra entidade, né? Uma outra entidade chamada produto. Aí o produto já vem o que? A descrição do meu produto. Por exemplo, eu tenho o código aqui do produto, tenho a descrição, um PC desktop modelo X. Tem o preço do meu produto e aqui eu tenho um atributo chamado código tipo produto, que é o que? Esse produto aqui, né, esse atributo aqui dentro dessa entidade, ela representa aqui, isso aqui é uma chave estrangeira. Por quê? Porque com essa chave estrangeira que eu vou ligar essa entidade produto com a entidade tipo de produto. Por quê? Eu vou fazer essa ligação aqui, com essa ligação aqui, e toda a informação que tiver no meu tipo de produto vai vir para cá. Certo? Então, eu estou relacionando. Então, por quê? Porque o produto e o tipo de produto, eles são entidades, né, que têm uma certa características semelhantes. Então, provavelmente eles vão se relacionar. E aqui a minha chave estrangeira, né, que é a chave que eu vou ligar com a chave primária de outra tabela, né? Então, o código do tipo de produto aqui, ó, ele é a chave primária dessa entidade tipo de produto, e esse mesmo atributo aqui nessa entidade, ela vai se comportar como uma chave estrangeira. Por quê? Porque ela vai se repetir várias vezes, porque dentro do meu produto eu posso ter vários computadores, como posso ter também várias impressoras, certo? Ok, pessoal? Então vamos para o próximo aqui. Agora a gente vai, né, iremos fazer o seguinte, iremos inserir esse conhecimento dessa modelagem lógica na informação que fizemos no modelo conceitual sobre a modelagem lá do conceitual do banco de dados para aplicação de cobrança de PTU. Né? Podemos observar lá que anteriormente, no modelagem conceitual, no exercício, tivemos 3 objetos, né? Na qual que transformaram-se em entidades no modelo relacional, que foi a quadra, iniciar com o maior, né? Que é o bairro, depois vem a
a quadra e depois vem o lote. Então vamos pegar essas três informações aqui e vamos ver como que ela se comportará dentro do banco de dados. Então aqui, ó, o bairro, né? O bairro, a tabela bairro, ele vai ter um atributo chamado ID, que é a chave primária. Inclusive eu coloquei até, isso é uma anotação, tá, pessoal? De chave primária, a gente sublinha o atributo que na qual vai ser classificado como chave primária, o nome do bairro e o tipo de bairro, certo? Porque às vezes o bairro ele pode ser bairro, pode ser setor, pode ser conjunto. Aqui na cidade, né, no município na qual eu resido, que é o município de Goiânia, então os bairros têm o nome do bairro, né? Por exemplo, tem o bairro aqui Guanabara, e o tipo de bairro é o que? Ele é jardim, né? Ele é o Jardim Guanabara. Tem outro setor aqui, por exemplo, Oeste, né? Então o Oeste, qual que é o tipo dele? Ele é um setor. Então eu tenho essas três informações que vão fazer parte da minha tabela bairro. O ID, o nome do bairro e o tipo de bairro. Agora a quadra, ele vai ter um identificador, né, uma chave primária, um valor sequencial que nunca vai se repetir. A quadra, ela tem o número da quadra e ela precisa também o ID bairro. Esse ID bairro aqui, ó, lembra que eu falei para vocês na aula passada, as boas práticas de colocar o nome dos atributos. Quando for nome composto, aqui no caso ID bairro, eu coloquei o quê? Eu coloquei o underline para estar representando uma coisa só. E é sempre bom fazermos o seguinte, quando uma boa prática, quando for nomearmos, né, colocar o nome de um atributo de chave estrangeira, primeira coisa, é bom colocarmos o campo, né, o campo no qual eu estou referenciando, né? Então vai ser o campo de uma entidade com chave primária, no caso aqui no bairro é o ID, underline e o nome da entidade na qual eu estou referenciando. Por isso que eu coloquei ID, underline bairro, porque essa chave aqui, ó, estrangeira, ela é referente ao ID, né? Que é a chave primária da tabela bairro, entendeu? Aí fica sempre fácil de você associar, ok? Agora, a entidade lote, a tabela lote vai ter o ID, que é uma chave primária, um valor sequencial que nunca vai se repetir. Número do lote, né? Então, vou aqui, ó, nome, underline, lote. Lembra que a boa prática que eu falei. Nomes curtos e se for composto, sempre colocar um underline. Área, underline, lote, né? Então, é a área do lote e ID quadra. Por quê? Esse ID quadra aqui, ele é a chave estrangeira. Vamos lá, como que eu nomeei essa chave estrangeira? Vai ser o quê? O campo da minha entidade aonde eu vou relacionar, certo? Underline e o nome da tabela ou da entidade na qual também essa entidade aqui vai se relacionar, né? Então, essa lote aqui ele vai se relacionar com a quadra, né? Então, essa chave estrangeira aqui, ela vai se concatenar, ela vai se relacionar com a chave primária, a chave primária ID, certo? Da minha entidade quadra. Ok, pessoal? Beleza, então isso aqui foi só um exercício para fixarmos dessa parte de modelagem. E agora eu vou falar para vocês sobre a modelagem física. Então, a modelagem física é o quê? É um processo contínuo que ocorre mesmo depois de um banco já implementado e em funcionamento, chamado tuning de banco de dados. O modelo de dados com detalhes físicos nos SGDB, como por exemplo, coisas que influenciam no desempenho do banco. Então, quando fizermos essa modelagem física dentro do banco de dados, o banco de dados pode estar pronto. Se você quer dar um tuning, né, uma otimização, uma rapidez, uma agilidade do seu banco de dados. Então a gente vai verificar alguma coisa física dentro do seu SGDB que esteja que esteja tornando o seu desempenho do seu banco de dados mais lento. Então faremos uma modelagem física para melhorar a performance do seu banco de dados. Ok? Alguns autores também colocam a parte de modelagem física como aquela parte da tabela, quando criarmos a nossa tabela, colocar, por exemplo, qual que é o tipo de domínio de valor, se o atributo lá, se o atributo da tabela, ele é
textual, se é um char, se é um varchar, se é do tipo inteiro, se é do tipo flutuante, se é do tipo decimal. Tem alguns autores que também colocam a parte física, por isso que ele falou aqui, ó, mesmo, né, depois que o banco de dados esteja implementado, vai que um campo lá você quer mudar do domínio de valores. Então, no modelagem física, você vai verificar fisicamente como está seu banco de dados e fazer algumas modificações. Ok, pessoal? Pronto, então vimos a parte de modelagem, a parte conceitual, a parte lógica e a parte física também. Agora trataremos da normalização de dados, que é uma coisa muito importante. Com essa normalização de dados que tornaremos o nosso banco um banco de dados consistente e evitar a redundância de informações duplicadas, tá? Então vamos lá. Então, a normalização de dados é um processo feito seguindo alguns passos nas tabelas que serão implementadas no banco de dados, que permite um armazenamento consistente, reduzindo a redundância das informações. Então, são processos que faremos com os dados que, no final, todas essas nossas informações, todos os nossos dados dentro do banco de dados vão estar consistentes e não vai ter informações duplicadas. Ok? Então, nós vamos normalizar os nossos dados dentro do banco de dados. A técnica de normalização de dados é dividida em 6 formas normais, sendo ela, primeira FN, essa sigla FN significa forma normal, tá, pessoal? FN, forma normal. Então, quando tiver um FN, quer dizer o quê? Primeira forma normal. 2 FN, segunda forma normal. 3 FN, terceira forma normal. Aí vai ter a quarta forma normal, a quinta forma normal e a forma normal Boy Scout, tá? Nesse curso demonstrarei, né, até a terceira forma normal, porque alguns autores, inclusive esse autor na qual eu estou utilizando, utilizando ele para este curso, ele fala que quando você estiver já na terceira forma normal dos dados, o seu banco de dados já está normalizado, já está um banco de dados, já pode ser considerado um banco de dados consistente e sem redundância de informação. Com isso, demonstrarei até a terceira forma normal dos dados. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira forma normal. O que é essa primeira forma normal? O objetivo da primeira forma normal é tirar da tabela atributos multivalorados e transformá-los em identidade. Com isso, excluindo redundância das informações. Certo? O que seriam esses valores multivalorados? Numa coluna só, eu tenho várias informações. Por exemplo, eu tenho um atributo chamado endereço. Aí no endereço tem lá rua, X, tal, número 220, quadra, não sei o que, tal, tudo no endereço só. Então, quer dizer, eu tenho multivalores, então eu tenho muitas informações, e ali dentro daquelas informações, multivalorado, eu posso ter redundância e não posso ter muita consistência nessas informações. Então, a primeira coisa é pegar essas informações, esses atributos multivalorados, e transformá-los em mais atributos. Ok? Primeiro passo para transformar os passos para transformar esses dados em primeira forma normal. Identificar a coluna com um valor multivalorado, certo? Identificar, por exemplo, o endereço, identifiquei. Pegar essa informação e criar uma outra tabela com essa coluna multivalorada, certo? E a coluna da chave primária na tabela anterior. Então, por exemplo, eu vou pegar a coluna multivalorada, e a minha chave primária vai ficar na minha primeira coluna, não na coluna multivalorada que eu te retirei, certo? Ok. No caso aqui, o exemplo, ó, eu tenho uma tabela onde eu tenho um atributo de ID, eu tenho um atributo nome e tem telefone, certo? Por exemplo, aqui na segunda linha eu posso observar, né, que eu tenho um registro no qual eu tenho um multivalorado, né? Eu tenho uma informação multivalorada. Por exemplo, no telefone aqui eu tenho duas informações de telefone, então eu estou sendo redundante na minha informação, né? Como eu vou transformar essa informação aqui transformar ela na primeira normal? Beleza.
eu vou, primeira coisa, identificar o campo multivalorado. Qual que é o campo multivalorado? Telefone. Então, eu peguei o atributo telefone, né? Joguei ele para cá, certo? Transformei ele numa tabela chamada contato e peguei esses outros atributos, né, e chamei ele de campo cliente. Então, no campo cliente, aqui ó, continuou o meu ID e também continuou o meu nome. Agora, no contato aqui, ó, viu que a minha chave primária ficou aqui? Então, minha primária ficou aqui. E no meu outro atributo aqui, ó, ficou a chave estrangeira. E podemos observar aqui, ó, que a chave estrangeira, o que aconteceu? Se repetiu aqui, ó, 2 vezes. Mas é normal, porque a chave estrangeira pode se repetir. O que não pode se repetir é a chave primária. Então, pode observar aqui, ó, que nesses 2 telefones aqui, ó, ele cortou aqui e virou 2 registros. Podemos observar aqui, ó, que o cliente, ó, 4896, que é o James Hetfield, então ele tem 2 telefones, né? Então vai ser o quê? Essa ligação aqui, esse relacionamento, ele vai ser um para muitos. Por quê? Porque um cliente ele pode ter vários telefones, né? Inclusive, os nossos aparelhos telefônicos, né, permitem isso, na qual você não é dois aparelhos telefônicos, né, aqui são 2 registros de números de telefone. Então, no nosso aparelho aqui, nos nossos smartphones, podemos ter 2 chips, né? Então, podemos ter o quê? 2 telefones. Ok, pessoal? Então, a primeira normal já fizemos isso. Então, tá vendo aqui que já deu uma melhorada na sua informação, ok? Agora vamos para a segunda normal. Para aplicar a segunda normal, é necessário que a primeira tabela tenha passado pela primeira normal. Então, a primeira coisa é o quê? Essa tabela já passou pela primeira normal? Os campos multivalorados, né, já foram retirados? Já foram. Ok, então depois disso, vamos procurar a dependência funcional da chave primária com os atributos da tabela. Certo? O que seria essa dependência funcional? Vamos pegar a tabela lá na qual separou, certo? E verificar a chave primária. E verificar se os atributos correspondem àquela chave primária. Por exemplo, eu tenho uma tabela que tem o ID do aluno, eu tenho um campo chamado aluno e um campo chamado curso. Ok, agora vamos ver. A chave primária é o identificador do aluno, o ID do aluno, certo? O nome do aluno, ele tem uma dependência com a chave primária? Tem. Por quê? Porque o atributo aluno, ele é relacionado ao ID, porque o ID é o quê? É em relação ao aluno, certo? Ok. Agora, o atributo curso, ele não tem a ver com o aluno, ele tem a ver mais com um departamento, ou com a faculdade, ou com a escola, com a universidade, assim sucessivamente. Então, o curso, o atributo curso, lá, ele não tem uma dependência funcional com a chave primária, porque a chave primária lá do ID, ele tem a dependência do nome do aluno, não do curso na qual pertence. Então, o que faríamos nesse momento? Pegaríamos essa tabela, pegaria o ID e o aluno, colocaria numa tabela, certo? E pegaria o curso, criaria uma outra tabela com ele, onde essa tabela poderia ter o número do curso, o período do curso e um atributo, né, com a chave estrangeira para fazer a ligação desse curso com o aluno. Ok, pessoal? Os atributos que não tiverem dependência com a chave primária, é criada uma outra tabela com esses atributos. Foi o que eu acabei de falar. Ok? Temos um exemplo aqui. Esse aqui é uma tabela chamada Projeto Empreendimento, né? Então temos aqui, ó, o código do projeto, o projeto do projeto empregado, tá? Isso aqui foi extraído também desse livro aqui, tá? Então eu vou falar para vocês o que significa cada atributo, cada campo. Por exemplo, a tabela Projeto Empregado tem aqui, ó, o código do projeto, tem o código do empregado, tem o nome do empregado, tem a categoria do empregado, o salário do empregado, a data inicial do projeto e o tempo de execução do projeto, certo? Então vamos lá, fazer a dependência funcional. O código do projeto é uma chave primária. O código do projeto ele tem a ver com o código do empregado? Não.
Então, vamos separar o código do empregado. O nome do empregado tem a ver com o código do projeto? Não, então vamos separar o nome. A categoria do empregado tem a ver com o código do projeto? Não tem, então vamos separar também. O salário do empregado tem a ver com o código do projeto? Também não, então separar também. A data inicial do projeto tem a ver com o código do projeto? Tem, então ele vai permanecer. O tempo de execução do projeto tem a ver com o código do projeto? Tem, então vamos separar. Aí no caso aqui, ó, a setinha aqui mostra como que ficou o resultado final dessa informação aqui, ó, ela já na segunda forma normal. Por exemplo, podemos observar aqui, ó, o projeto, né, criamos duas tabelas. O projeto empregado, permanecendo com o projeto empregado, ele ficou com o código do projeto, código do empregado, porque esse código do empregado aqui, ó, ele é a chave estrangeira. Então, a data inicial do projeto e o tempo de execução do projeto. E a segunda tabela ficou como? Empregado, né, o código do empregado, o nome do empregado, a categoria do empregado e o salário do empregado. Ok, então essa tabela aqui, ó, quando ela fica dessa forma aqui, então ela já está na segunda forma normal. Então, só falta, né, chegar na terceira forma normal para tornar os dados dentro do banco de dados já normalizados. Mas você pode fazer a segunda, a quarta normal, a quinta normal, para deixar seu dado ainda mais consistente e ainda mais menos, né, com redundâncias, ok? Terceira forma normal. O que seria essa terceira forma normal? Para aplicar a terceira forma normal, é necessário o quê? Que a tabela já tenha passado pela segunda forma normal. Beleza, se já passou pela segunda forma normal, vamos fazer o quê? Remover a colunas com dependências transitivas. O que seriam essas dependências transitivas? A dependência transitiva é quando uma coluna é formada por equações matemáticas aplicadas em outras colunas. Por exemplo, eu tenho uma coluna que ela é resultado de uma multiplicação de duas colunas. Por exemplo, eu tenho a quantidade total de vendas. Aí eu tenho lá, na minha linha, eu tenho a quantidade de produtos vendidos e o preço unitário. Para me saber a quantidade total de vendas, né, eu vou pegar a quantidade do produto vendida pelo valor unitário, eu vou multiplicar e vai dar aquela informação. Então, essa dependência transitiva, isso vai perder um pouco de desempenho, né? vai ter informações redundantes. Por quê? Se eu multiplicar uma coluna e a outra, vai dar essa coluna aqui. Então, não preciso dessa coluna. Isso vai tornar o quê? Informação redundante. Então, eu preciso retirar essa coluna onde eu fiz a minha quantidade total de vendas, eu preciso retirar ela, certo? Para evitar uma informação redundante, certo? Na hora que eu retiro essa coluna aqui, pronto, meu dado já encontra-se na terceira forma normal, certo? E quando o banco de dados estiver na terceira forma normal, segundo Helser 2001, entende que o banco de dados já está bem projetado, livre de redundância e outros tipos de anomalias que comprometam o sistema de banco de dados, certo? Aqui eu coloquei um exemplo, como eu vou passar, né? Isso aqui é até do exemplo anterior, né? Da segunda forma normal. Então eu vou pegar aquela tabela lá e transformar ela numa terceira normal, né? Podemos observar aqui, ó. Tem aqui, ó, o código do empregado, o nome, a categoria e o salário, certo? Esse salário aqui, ele era um valor multiplicativo, né? Eu peguei esse campo aqui, ó, de categoria, coloquei ele aqui, tirei ele, certo? Então, eu deixei nessa forma normal, categoria, nome e o salário, pessoal. O salário aqui, ele era um valor, era uma dependência transitiva. Então, ele era um valor que era multiplicado por um outro campo. Então, o que eu fiz? Eu peguei, retirei o salário aqui, ó. Então, e essa tabela aqui, ó, ela já vai estar encontrada na terceira normal. Então, eu retirei a minha dependência transitiva. Então, quando você for a dependência transitiva, é retirar todo o campo na qual tem a equação matemática. Ok? Ok, pessoal. Para finalizar, eu deixei um exercício para vocês, né? Eu vou deixar até a resolução dele, mas eu quero que vocês tentem
a resolução desse exercício, tá? Primeira coisa, eu tenho essa tabela aqui, certo? Só que essa tabela encontra-se desnormalizada, né? Não está normalizada, então essa informação aqui, ela não está consistente e também possa ter redundância de informação. Primeira dica aqui que eu vou falar para vocês, para transformar em primeira normal, é o quê? Identificar os valores multivalorados. Aqui é uma dica para vocês, ó, na hora que eu divido aqui, ó, eu pego esse campo aqui, eu pego esse campo, código do projeto, tipo de projeto, descrição, esses 3 atributos, jogo para uma tabela, aqui eu já comecei a fazer minha primeira normal. Por quê? Porque tá vendo aqui, ó, esse campo empregado aqui, ele é o quê? Ele é um campo multivalorado. Por quê? Porque o atributo principal aqui é empregado, não é esses atributos aqui. É o atributo empregado e o atributo empregado está recebendo esses subatributos. Então, o que quer dizer? Que esses valores aqui estão multivalorados, são multivalores dentro do maior aqui, empregado. Entendeu? Dentro do atributo empregado. Então, no caso, a primeira coisa é separar, né, esses 3 atributos aqui, ó, em uma tabela, e esse empregado aqui, ó, ele vai vir para outra tabela. Então, vai ser uma tabela chamada tabela empregado e uma tabela projeto, que vai ter o código do projeto, tipo e descrição, e a tabela empregado vai ter código do empregado, nome, CAT, salário, data inicial e tempo inicial. Tá? Mas não esqueçam de colocar também a chave estrangeira em uma das tabelas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, certo? E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.